E aí, pessoal, estamos ao vivo e hoje vamos falar sobre a melhor maneira de você começar a sua carreira de gestor de fazendas. É uma das questões que muita gente sempre me pergunta: Fernanda, eu nunca fui gestor de fazenda, nunca trabalhei com gestão de fazenda, por onde eu começo? Ou eu sempre tive interesse em ser gestor de fazenda, mas não tenho ideia do que eu preciso fazer para começar a gerenciar uma fazenda. Então, sejam bem-vindos a essa live. Essas dúvidas são dúvidas de muitas pessoas, não é uma dúvida de uma única pessoa. Acredito que é a dúvida de vocês sobre como começar, como ser um gestor de fazenda, como seguir nessa carreira. Então sejam bem-vindos aqui na nossa live de hoje. Um prazer estar com vocês. Para quem está chegando agora, né, eu sempre faço algumas lives, né, geralmente é quarta-feira. E então quem está chegando agora vai ver que às vezes quarta-feira, meio-dia, eu costumo vir fazer uma live. Mas essa semana nós vamos ter um aquecimento aí para a semana da imersão Construindo Gestores. E aí eu vou estar com vocês aqui todos os dias. Vamos estar sempre conversando. Essa live vai ficar gravada assim, depois eu disponibilizo para vocês. Acredito que seja um interesse muito grande, então claro que eu vou deixar aqui disponível para vocês também. E quem está entrando aqui, gente, participa aqui comigo. Me fala de onde vocês são, quais são as dúvidas que vocês têm, quem já é gestor, quem não é, quem está começando agora, quem é estudante. Eu quero entender muito qual é o público que está me acompanhando aqui, para que a gente possa sempre estar direcionando até a forma como eu estou falando, né, para vocês, para não ser uma coisa muito direcionada para um público que não está presente. Então sempre conversem aqui, me falem de onde vocês são, se vocês são estudantes, se vocês já são profissionais, qual a dúvida que vocês têm com relação ao gerenciamento, porque isso agrega muito mais pra gente aqui, principalmente nas nossas lives, porque aí eu sempre vou conversando com vocês sobre esses assuntos mais direcionados. E já vou deixar o convite de novo, quem ainda não se inscreveu na imersão Construindo Gestores, vem participar comigo na semana que vem, onde eu vou estar mostrando para vocês todos os caminhos, os passos, todo o beabá do gerenciamento de fazendas, para que vocês possam entender realmente o que é o gerenciamento de fazendas e como trabalhar com o gerenciamento de fazendas. E na live de hoje, que legal, vocês já estão falando de onde vocês são, aos pouquinhos eu paro aqui para ir vendo. É interessante como a gente roda, né, o Brasil todo. Tem gente de tudo que é canto aqui, né? Então isso é muito legal. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa live, em todas as lives que a gente vai fazer. Espero que vocês estejam aqui comigo, participando e contribuindo. Eu costumo dizer que aqui a gente faz um trabalho em conjunto, onde eu respondo o que vocês também me perguntam, né? Como a gente vai direcionando aqui a atividade. Rafael falou que ele já é graduado em administração, tem muito interesse em gestão de fazendas, mas ainda não trabalha na gestão. Ainda não. Isso aí, Rafael, ainda não, porque com certeza campo existe, necessidade de gestores existem, falta a gente conseguir direcionar mais o gerenciamento, porque a gente vai ter outras lives sobre isso, né? O grande problema hoje é entrar na gestão, né? E entrar na primeira fazenda. Esse é o maior bloqueio, a primeira fazenda. Depois disso, acabou todos os problemas que vocês tiverem. Então, a primeira fazenda é aquela questão mais importante que a gente tem e é o nosso maior medo. Mas antes de a gente começar a falar sobre fazendas, falar sobre como vocês vão chegar na primeira fazenda, vamos falar hoje sobre qual é a melhor forma de vocês iniciarem na carreira de gerenciamento. E aqui vocês vão ver que eu sou muito direta e eu não fico dando muito rodeio, não. Então, a melhor forma de a gente entrar no gerenciamento de fazendas, né, vão ser dois pilares principais. Vão ser duas formas principais para vocês poderem entrar no gerenciamento. Um é entender como vocês podem trabalhar com o gerenciamento. Só que pensando em como vocês, pessoa, tá? Como você profissional, como você no pessoal, entende
as suas formas de trabalhar. Esse é o principal ponto, é você, dentro de como você é durante todos os dias, entender como você conseguiria trabalhar da melhor forma possível. E o segundo ponto é entender o que é o caminho do gerenciamento. Porque muita gente acha que gerenciar fazendas é difícil, acha que é uma ferramenta extremamente restrita a pessoas que sabem matemática, como eu já falei em alguns vídeos, a pessoas que são organizadas, acha que isso você tem que fazer um curso de administração, engenharia para ser administrador, mas esquece que precisa entender o que faz um administrador, um gestor. E aí vem o maior problema nosso, que é a falta do entendimento do que o gestor faz dentro da atividade. E aí eu costumo dizer que eu posso mostrar para vocês, e vocês vão ver na imersão Construindo Gestores, tudo que o gestor faz dentro da atividade. Tudo que o gestor realiza dentro da atividade. Mas vem um ponto que é esse primeiro pilar que eu vou falar com vocês aqui hoje. Não adianta eu saber tudo o que precisa fazer dentro da atividade, porque muita gente sabe tudo o que faz dentro da atividade. A gente escuta, a gente lê, aprende na faculdade, a gente aprende, né, em outros conteúdos, a gente lê livro, tem site, um monte de coisa que fala tudo que o gestor, tudo que é gestão. Só que a gente não aprende como colocar em prática, como pegar esse conteúdo teórico e colocar em prática. E o maior problema, muitas das vezes, está em como você é como pessoa. Você não trabalha as suas principais limitações que te fazem travar na hora de executar o gerenciamento. Então, a gente não olha pra gente, nós não olhamos para o nosso interior, para as nossas limitações, para saber por que eu não consigo aplicar o gerenciamento, ou por que eu não trabalho com o gerenciamento. Então, o que hoje eu quero conversar muito com vocês, que a gente está nessa construção do gestor, e a melhor forma, melhor maneira de vocês iniciarem no gerenciamento é entendendo o que vocês, como pessoa, precisam trabalhar para aprofundar o profissional. E quando eu estou dizendo isso, não estou dizendo só de conhecimento, eu estou dizendo de temperamento, de conseguir ter paciência para lidar com outras pessoas, de como vocês lidam com frustrações, de como vocês trabalham sob pressão, como que vocês são em trabalhar em equipe, se conseguem fazer divisão de tarefas ou se vocês monopolizam tudo para vocês, se vocês são aquele tipo de gestor que vai fazer tudo e não vai deixar espaço para outras pessoas. Se vocês têm dificuldade em, de repente, sentar no computador para elaborar uma planilha ou elaborar uma atividade que vai ser feita na semana, quais são as dificuldades que você identifica? Porque no momento em que você identifica quais são as suas dificuldades, as suas limitações pessoais, você consegue trabalhar isso no profissional. Para que, é claro, junte, né, o pessoal com o profissional, mas que você consiga enxergar o seu perfil como gestor. Precisamos ter esse nosso direcionamento. Por exemplo, a Fernanda, ela é extremamente organizada, ela gosta de trabalhar em equipe, ela faz todo mundo estar junto com ela em todas as atividades, ela faz questão de ouvir as pessoas, ela faz questão de estar perto de todo mundo e mostrar o que todo mundo tem que fazer. Mas porque eu tenho esse perfil, eu gosto de sempre ter muito diálogo e conversar muito com as pessoas que estão envolvidas comigo. Mas tem outros profissionais que já são mais retraídos, são mais calmos, né? São mais na deles. Então não são muito de ficar conversando o tempo todo e às vezes acabam não tendo um diálogo muito bom com a equipe. E aí esse profissional que não fala muito, que não conversa muito, que não é muito de ter esse diálogo, vai precisar aprender a ter esse diálogo. Vai precisar trabalhar para que esse diálogo possa acontecer. Por quê?
Um pré-requisito hoje do gestor é saber trabalhar em equipe e saber ter um diálogo com a sua equipe. Então, se eu sei que eu sou retraído, que eu sou muito tímida para falar com as pessoas, que eu tenho muita dificuldade de me expressar, eu já sei que eu tenho que trabalhar isso em mim, para que eu possa melhorar como gestor. Eu sou uma pessoa muito estressada. Eu sou uma pessoa que saiu alguma coisa do lugar, eu vi alguma coisa errada, eu já quero gritar, eu já quero falar, eu já quero deixar bem claro que isso não poderia acontecer. Isso no pessoal, acaba que vocês já sabem que esse temperamento já faz com que várias pessoas fiquem longe de você. Mas no profissional, esse temperamento tem que ser muito bem controlado. Então, uma pessoa que entende que tem um temperamento difícil, um temperamento mais energético, sabe que se for trabalhar como gestor, tem que dosar esse temperamento. Porque ali você vai estar lidando com outras pessoas, com outras vidas, com outros profissionais, que podem ter feito algo errado ou podem não ter feito algo tão bem como você, mas você, como gestor, não vai poder sair gritando com eles. Não vai poder sair falando que eles estão errados, não vai poder dizer que eles são incompetentes. Não é esse o perfil de gestor que a gente busca hoje. Então eu tenho que saber como eu vou trabalhar o meu temperamento. Eu sou uma pessoa extremamente desorganizada. Não sei onde está nada. O meu escritório é uma zona, o meu quarto é uma bagunça, as minhas coisas profissionais ficam todas misturadas com o pessoal. Eu nunca sei onde está nada. Então, você vai ter que trabalhar essa organização. Porque o gestor, ele trabalha o tempo todo com muita informação, tem prazos para cumprir, tem milhões de tarefas para realizar. Se ele não souber o que vai ser feito, quando vai ser feito, que materiais precisam, quem vai realizar, qual vai ser o prazo, ele vai sempre se embolar. Ele vai estar sempre atrasado com as atividades. Então, eu identifico que eu não sou uma pessoa organizada, que eu sou uma pessoa que deixo tudo bagunçado, que eu não sei onde está nada, e eu tenho que trabalhar isso. Eu vou trabalhar essa minha desorganização para que eu possa ter uma organização necessária para gerenciar. Então, vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? Fala aí que sim ou que não. Eu estou dizendo que a forma da gente trabalhar com gerenciamento vai ser primeiro entendendo que nós precisamos melhorar para ser gestores. E entender onde o calo aperta no nosso dia a dia, na nossa vida, para trabalhar isso, para que isso seja refletido no gestor. Porque não adianta eu querer, por exemplo, ser só organizada dentro de uma fazenda se a minha vida não é organizada. No final, eu não vou manter essa organização. Eu vou estar sempre fazendo tudo de meio serviço por vez. Eu não estou mantendo uma constância. Até uma hora em que isso vai me cansar e aí eu não faço de forma eficiente o meu trabalho. Então a gente tem que sempre trabalhar para que tudo seja permanente na nossa vida, nesse nosso entendimento sobre as ferramentas pessoais do gestor, para que possa refletir isso na equipe que trabalha com a gente. Eu não posso chegar para um funcionário e dizer que ele está falando de uma forma desrespeitosa ou então que ele não está me contando tudo o que acontece no campo, ou que ele não me passa as informações que eu preciso, sendo que eu não dou esse exemplo para ele. Sendo que ele não vê em mim essa referência para que ele possa fazer igual. Então, se a gente não consegue entender o que a gente precisa trabalhar em nós, para que possamos ser bons profissionais, não vai me adiantar eu saber tudo que é feito na prática, no gerenciamento. As planilhas, as ferramentas, os dados coletados, os índices, a rotina, o que tem que ser feito. Nada me adianta isso se eu não sei como eu vou trabalhar. E esse, gente, é o principal motivo do insucesso dos gestores. Porque aprendem muito a teoria
de tudo que o gerenciamento faz, mas não aprendem como essa pessoa no individual vai colocar isso em prática. Então comecem a entender isso. E aí a gente vai trabalhar um pouco mais disso na imersão, mas como a gente já está fazendo essa semana de aquecimento, já comecem a aquecer também aí esse pensamento de vocês. Quais são as dificuldades, quais são as limitações que vocês têm pensando no gerenciamento e o que eu preciso então trabalhar como pessoa para que eu possa colocar em prática o que o gerenciamento faz ou como que o gerenciamento trabalha. Antes da gente continuar, deixa eu pedir vocês para refletirem, deixa eu ver aqui as respostas de vocês. O Túlio tá falando que ele busca conhecimento para sobreviver na produção de leite. Túlio, você como filho de produtor é muito bem-vindo aqui e eu tenho certeza que você não vai pensar em sobrevivência. Você vai pensar em aumento de eficiência dentro da atividade. Porque quando a gente tem essa visão gerencial, começando por essas limitações que a gente tem que cumprir, né? A gente tem que realmente suprir, nós conseguimos ver perspectivas para tudo. Porque o grande problema nosso é a forma como a gente está enxergando o gerenciamento, ou a forma como a gente está enxergando a fazenda de leite que a gente tem. Ou então aquela empresa em que a gente está e que a gente ainda não é gestor. A nossa ótica muitas das vezes engana a gente. E às vezes um local que poderia ser muito produtivo e poderia nos dar muitas oportunidades, nós não vemos isso. Vemos como um lugar defasado, um lugar de estresse, um lugar que não tem perspectiva nenhuma, porque a nossa forma de enxergar está embaçada. Então, bem-vindo aqui, como todo mundo que está aqui assistindo. E hoje, né, essa mudança de entendimento profissional, essa mudança sobre o perfil de vocês, já vai ser um ponto para que vocês possam mudar até essa forma de enxergar o local que vocês estão trabalhando, ou que vocês querem trabalhar. Porque o gestor, ele não está num lugar buscando sobrevivência. Ele está num lugar para aprimorar esse local, com uma visão diferenciada que o gerenciamento permite que a gente tenha de qualquer estrutura, qualquer sistema, gente. Qualquer sistema, pequeno, médio, grande. Só que começa pelo nosso olhar, pela nossa perspectiva. E essa perspectiva e esse olhar, ele é construído no momento em que a gente realmente sabe como que a gente trabalha, tá? Como que a gente vai trabalhar. E isso, gente, não é uma coisa que eu vou conseguir passar para vocês. Eu não consigo chegar para você e falar assim, você tem que ser organizado, você precisa ter paciência com as pessoas, você precisa saber respeitar as pessoas, você precisa ter uma agenda. Não é uma coisa que eu vou falar para vocês e vocês vão fazer. Tem que ser uma coisa que vocês querem fazer. Então essa mudança tem que vir de vocês. O gestor precisa ser gestor integralmente, o tempo inteiro. Não é só quando ele está na fazenda. Ele é gestor o tempo todo, então a gente precisa realmente saber quais são as nossas dificuldades. E se eu perguntasse para vocês que estão assistindo a live agora, o que um gestor faz dentro da atividade, vocês vão conseguir me falar exatamente tudo que um gestor faz. Porque a gente sempre aprende tudo que um gestor precisa fazer, né? O que são as ferramentas de gerenciamento? Vocês podem não saber, por exemplo, colocar em prática. Vamos colocar que isso aí são próximos passos que a gente vai ter desses entendimentos, inclusive na semana que vem. Porque o colocar em prática exige experiência e exige alguém com experiência para mostrar isso para vocês. E muitas das vezes as pessoas que estão aí ensinando isso não têm essa prática. Eles têm toda a teoria. E aí param na teoria e você fica perdido do mesmo jeito. Mas se eu perguntasse para vocês, todo mundo me falaria o que um gestor tem que fazer. O que é o papel do gestor. Mas eu quero jogar a pergunta para vocês sobre como vocês gerenciariam uma fazenda. Qual é o perfil de vocês para gerenciar uma fazenda? Então, no momento em que vocês conhecerem
as dificuldades e as habilidades que vocês têm, vocês vão conseguir discernir as formas de absorção do entendimento do gestor. E conseguem aí sim ter muitos resultados dentro da atividade. Porque vocês vão estar aplicando as ferramentas gerenciais, sabendo como vocês trabalham. Quais são os pontos que vocês têm maior facilidade e melhor forma de estar trabalhando. E aí, deixa eu ver aqui só o que o Alessandro falou. Estou começando uma pequena produção leiteira. Estou em busca de conhecimento. Perfeito, Alessandro, bem-vindo. O Jefferson, eu já trabalho nessa área desde os meus 20 e quero ter mais conhecimento e experiência. Todo mundo, gente, muito bem-vindo. É exatamente isso que a gente tem trabalhado aqui e buscado. Formar gestores diferenciados. Porque o gestor não é só aquela pessoa que trabalha com planilha. Isso aí eu acho que todo mundo faz porque é uma coisa automática. O gestor é a pessoa que tem uma visão estratégica diferenciada. O gestor é a pessoa que consegue mudar a realidade de um sistema. O gestor é a pessoa que está ali para gerar novos caminhos para a atividade. E ele tem uma importância muito grande ali dentro. Seja o gestor profissional, que é o gerente ali dentro, seja o filho de um produtor que está assumindo a atividade, seja o produtor, seja a pessoa que está à frente do gerenciamento. E até isso a gente vai falar na primeira aula da imersão, são esses pilares para o gerenciamento. Então, nada disso vai fazer sentido se vocês não souberem como vocês vão estar gerenciando. Só que esse como vocês vão gerenciar é como que a Fernanda gerencia. Quais são as facilidades que a Fernanda tem para gerenciar e quais são as dificuldades que ela tem que vencer. Então, façam sempre essa autoanálise. Para eu ser gestor, eu tenho que ter uma equipe, eu vou ter um sistema para trabalhar e eu tenho que colocar isso para funcionar. Os recursos na atividade, o sistema e a equipe. Como então que eu vou fazer isso? Quais são as minhas dificuldades para gerenciar? O que eu tenho de maior problema? E muitas das vezes, gente, não é vergonha dizer os problemas que vocês têm para gerenciar, né? Quais são as dificuldades? E aí eu vou para uma análise que a gente faz gerencial, que é a análise SWOT, em que a gente realmente faz os pontos fortes e fracos da atividade, as ameaças e as fraquezas que a atividade tem. É uma das ferramentas iniciais que a gente usa. E aí eu jogo para vocês realizarem essa análise de vocês também. Quais são os pontos fortes que vocês têm como pessoa e como profissional? São determinados? São atualizados? Vocês querem trabalhar com fazendas de leite? Vocês têm anseio de serem gestores? Gostam do gerenciamento? E quais são as dificuldades de vocês? Sou desorganizado? Não tenho paciência? Não sei falar com pessoas? Sou tímido? Sou envergonhado? Não tenho experiência na área? Então, quando vocês começarem a ver quais são as dificuldades que vocês têm para gerenciar, vocês vão começar a tratar isso. Vão começar a tentar criar formas de contornar essas dificuldades. Então, poxa, se eu não sei falar com pessoas, eu preciso aprender a falar com pessoas. Se eu não sei ser organizado, eu vou aprender a ser organizado. Se eu não sei escutar os outros, eu tenho que aprender a escutar. Se eu não sei chamar as pessoas para trabalharem comigo, eu sou aquela pessoa que monopoliza tudo, eu tenho que aprender a delegar. Eu tenho que aprender a trabalhar com outras pessoas. Porque senão você cria uma sobrecarga, você cria um desentendimento. Eu sou uma pessoa de pavio curto. Não tenho paciência para pessoas que falam comigo coisas que eu não concordo. Então vocês precisam trabalhar isso. Isso é maturidade. E essa maturidade o gestor precisa ter. Vocês verem o seguinte, o gestor costuma ser o confidente do produtor, costuma ser aquela pessoa que os funcionários falam até da vida deles, para falar de alguma situação que aconteceu. Às vezes brigou com a esposa, às vezes teve um desentendimento com o filho,
às vezes dormiu mal naquele dia. O funcionário vai te procurar para falar isso, para conversar isso com você. Às vezes o dono vai te ligar para dizer que tá chovendo a semana inteira. E aí às vezes você vai ficar assim, poxa, mas... né, daquela vontade de falar assim, poxa, mas eu não sou a pessoa que vai conseguir fechar a torneira do céu. Mas não. O gestor é aquela pessoa que vai estar trabalhando, escutando o produtor. Ei, Renato, você faz de propósito, né? Um beijo pra você, Renato. Pra você, obrigada aí pelo carinho sempre, por participar da live, mesmo com o tempo super corrido que você tem aí. Obrigado por estar prestigiando também. Então, o gestor, ele vai ser essa pessoa que muitas das vezes vai ter que parar de fazer o que está fazendo para dar atenção para outras pessoas. O gestor é aquela pessoa que vai ter que fazer na prática o que pede para o seu funcionário fazer. Para sentir na pele ali, ó, o que aquele funcionário está fazendo e não só mandar. Porque mandar é fácil, né? Mas e você realmente falar com o funcionário para ele fazer e ter certeza que o que ele vai fazer da melhor forma possível? Então, essas formas do gestor estar trabalhando, essa forma de como vamos ser eficientes como essa pessoa referência, depende de como você é hoje, de como você se enxerga hoje, as suas limitações, as suas dificuldades pessoais e profissionais, para que vocês possam estar tirando todos esses problemas para gerenciar. Tirando essa barreira, né, da dificuldade que a gente coloca. A gente fala assim às vezes, eu quero ser gestor, mas eu tenho vergonha. Eu quero ser gestor, mas eu não sei matemática. Eu quero ser gestor, mas eu não sou organizado. Eu quero ser gestor, mas eu não tenho paciência. Eu quero ser gestor, mas eu não sei delegar. Então, no momento que você fala que você não sabe e ponto final, você criou um bloqueio para você ser esse profissional. Então, eu quero que vocês comecem a falar o seguinte: eu quero ser gestor, eu não sei falar em público, não sei falar com as pessoas, mas eu vou trabalhar para conseguir trabalhar, para falar em público. Eu quero ser gestor, mas eu não tenho organização, eu vou trabalhar para começar a ser organizado. Então, comecem pelas dificuldades que vocês têm e comecem a corrigir as dificuldades que vocês têm. Porque parar na primeira dificuldade pessoal já quer dizer que você vai parar em qualquer outra dificuldade que você tenha pela frente. E, infelizmente, no mundo não existe só a gente, existem várias pessoas. E na fazenda existem várias pessoas com várias realidades, com várias culturas, com várias necessidades. E se o gestor não conseguir enxergar isso, ele não vai gerenciar uma fazenda. Ele não vai gerenciar sistema nenhum. Então comecem, além de se preocupar sobre o que o gestor precisa fazer, comecem a entender como você vai conseguir melhorar as suas características pessoais para trabalhar isso no profissional. Principalmente sobre conseguir falar com as pessoas, sobre agregar para a equipe, trazer a equipe para trabalhar junto com você, sobre ter organização, para ter esse entendimento de que você vai organizar o tempo de todo mundo, o seu tempo, as atividades, os recursos, tudo que tem ali dentro. Saber que você tem que ter um tempo para estar estudando, para estar se dedicando, para estar aprendendo sobre tudo que acontece ali. E ter paciência. O gestor não pode ser pavio curto, não pode estourar toda a hora que ele pode, que ele acha que ele tem esse direito de sair gritando com as pessoas ali, de sair estourando com todo mundo. Nós não podemos fazer isso. Então, o gestor tem que trabalhar isso, né? Muitas das vezes o nosso temperamento faz com que a gente não tenha sucesso dentro da atividade. Então, comecem a buscar esse entendimento. O que falta em mim para que eu possa gerenciar uma fazenda de leite? O que falta em mim para eu poder agregar informações dentro da fazenda? O que eu preciso melhorar para ser mais organizado? O que eu preciso melhorar para saber trabalhar com as pessoas? Para saber delegar? O que eu preciso aprender? Né? Onde estão as minhas dificuldades? E vamos trabalhar isso.
Vamos identificar e trabalhar isso, porque na gestão é o que a gente faz. A gente identifica um problema dentro da fazenda e trata esse problema. Só que eu não consigo tratar esse problema ou diagnosticar a fazenda se eu não fiz isso para mim. Se eu não sei isso sobre mim. Então esse é o primeiro passo e é o que eu quero que hoje vocês tenham isso em mente. A melhor forma para eu trabalhar com o gerenciamento é primeiro eu entendendo o que eu preciso melhorar em mim para que eu possa ser uma boa gestora, um bom gestor. Preciso ouvir mais, preciso falar menos, preciso ser mais explicativo, delegar mais, saber trabalhar, confiar nas pessoas. Preciso ter mais paciência, ter mais organização. O que vocês precisam? O Laércio já falou aqui, ó, distribuição de tarefas. Isso é uma das maiores, um dos maiores problemas que todo mundo tem, Laércio. Eu tive agora, né, nesse final de semana, junto com um grupo de produtores, onde eu fiz um treinamento com eles sobre gerenciamento, e todos eles são produtores operacionais que fazem muito bem o trabalho deles, mas não distribuem as tarefas e aí ficam sempre sobrecarregados. Estão sempre sem tempo para tudo. Então, delegar as tarefas, né, distribuir tarefas, se a gente for ver bem o que está embutido aí nisso, está relacionado a confiar que outra pessoa pode fazer esse serviço tão bem quanto você, e está na forma de você treinar essas pessoas para que elas possam entender como você trabalha, e está também na forma de você ser exemplo para essas pessoas, para que elas possam fazer tão bem quanto você, porque você faz muito bem. Não adianta a gente só querer que as pessoas façam, sendo que a gente também não faz da melhor forma possível. Então tem 3 arestas aí, né, que a gente tem que contornar, trabalhar para que a distribuição de tarefas possa acontecer. Então vocês estão vendo onde eu quero chegar com vocês? É exatamente onde vocês já tocaram nesse ponto. Quando a gente identifica quais são as dificuldades que a gente tem para gerenciar, a gente olha para dentro, a gente olha para o que a gente faz e como a gente faz, a gente identifica que a gente não é tão bom assim naquela situação. E por isso, a gente precisa estar melhorando. O melhor feito do que perfeito é quando a gente está começando. Isso eu concordo. Mas agora, quando a gente está na atividade, esse perfeito precisa vir. Vamos colocar assim, a gente põe um prazo para esse melhor feito do que perfeito. Vão ser os primeiros 3 meses de gerenciamento, onde a gente vai conhecendo tudo ali, beleza. Agora, não pode ter 1 ano de fazenda de leite e continuar fazendo, não, é melhor fazer assim do que não fazer nada. A gente tem que colocar um prazo até para o que a gente fala, ou para como a gente começa. Tudo na fazenda tem prazo. Tudo começa e é verificado e termina. Então, as nossas ferramentas gerenciais e a nossa visão gerencial também. Se a gente está crescendo, a gente está começando, beleza. Mas não pode ser assim a vida toda ou em qualquer fazenda. A gente tem que estar sempre buscando algo permanente. Não faça hoje algo provisório. Faça hoje algo pequeno, mas que seja permanente. Que você depois não tem que fazer novamente. Isso eu gosto mais. Faça pequeno hoje, mas faça permanente. Junte forças e recursos em algo que você vai fazer que não tem que fazer novamente depois. Então, trabalhe esses pontos, né, aos poucos, e eu tenho certeza que a gente vai ter muito mais sucesso permanente dentro de qualquer atividade, dentro de qualquer fazenda, de qualquer propriedade, seja minha, do meu pai, de algum cliente, porque eu não vou estar sendo moldada pela situação. Eu vou estar sempre sendo eu. Vou estar sempre sendo a gestora que eu sou. Então, independente da situação em que eu encontrar, eu não vou ficar dando um jeitinho para resolver alguma coisa. Eu vou ter sempre uma forma muito clara de estar trabalhando com todo mundo ali dentro, com toda a equipe que vai estar ali, os recursos, os funcionários e assim por diante. Então, busquem entender e estabelecer o padrão de vocês para gerenciar.
Busquem entender as dificuldades que vocês têm nessa parte inicial, do que é necessário para um gestor e o que eu ainda tenho que trabalhar. O que eu preciso buscar para melhorar. E comecem por aí. Porque às vezes não adianta você saber muito sobre fazenda de leite, mas não sabe comunicar com a equipe. Não sabe tratar as pessoas. Não sabe sentar e tabular esses dados. Não sabe organizar as planilhas, não sabe direcionar as atividades. O que adianta você saber muito na prática, mas não conseguir se comunicar com os outros? Agora, é uma coisa que vai fazer com que você nunca seja um gestor? Não. Só se você quiser. É uma coisa que vai fazer com que você tenha que trabalhar comunicação. Trabalhar com pessoas. Saber escutar. Então, peguem as dificuldades e transformem em forças. Transformem em desafios que vocês vão vencer. Esse é o primeiro ponto. Tirar essas limitações pessoais que esbarram no profissional. Deixa eu ver aqui. A Elisane falou, meu esposo tinha que estar ouvindo você. Muita gente, e até eu, preciso me escutar muitas vezes, né? A gente tem que estar sempre se reavaliando. Isso é uma coisa constante. E isso é muito importante, gente. Isso é uma coisa que às vezes a gente fica preso, né? Ah, porque é o agro, é dentro de fazenda, a gente trabalha a vida inteira assim, a gente sempre faz desse jeito, as pessoas dentro da fazenda estão ali só para trabalhar. Não é bem assim, né? A gente tem uma humanização ali dentro, a gente tem vidas, a gente tem o nosso tempo, as pessoas têm outras coisas para se preocupar também, tem família, tem outros anseios, tem sonhos, tem outros desejos. Então, por que dentro da fazenda de leite a gente não pode humanizar o sistema? Por que tudo é ferro e fogo? Você sempre fez assim, vai continuar sendo assim. Você nunca pode mudar, ninguém nunca pode melhorar. O gestor não pode escutar o seu funcionário. As pessoas não podem começar a fazer algo novo. As pessoas têm uma cultura de achar que a fazenda de leite nunca vai mudar. E, na verdade, o que não muda é a pessoa que está falando isso. Se essa pessoa muda a sua visão, muda a sua forma de entender o sistema, tudo muda à sua volta. E eu tenho vários exemplos de sucesso em que aconteceu isso. Onde nós mudamos a visão do gestor, a visão do dono, e todo mundo acabou também tendo uma visão diferenciada ali. Então as coisas só não mudam se você não quiser. E o gestor, ele tem que ser o reflexo das pessoas. Ele tem que ser o reflexo da sua equipe. Ele tem que ser o reflexo da fazenda que ele gerencia. Ele não pode ser de um jeito e a fazenda de outro. É tudo interligado. Então a gente precisa realmente trabalhar isso em nós, de uma forma permanente. Trabalha pequeno, uma característica mudar por vez, mas mude isso ou melhore esse ponto fraco seu de forma permanente, que depois em qualquer lugar que você vai ou qualquer situação que você passar, você sempre vai ser a mesma pessoa. Vai ser sempre constante. E com isso vai ter muito mais sucesso para tomar decisões, para estruturar o que vai ser feito, para planejar, para ter uma visão diferenciada dentro da atividade. Deixa eu ver aqui. Meu esposo tem essa dificuldade, é visível, mas eu não consigo fazer ele abrir a mente. Ele é capataz e se sobrecarrega, além da carga que se adquire com a função que o cargo pede. Elisane, eu vou te falar que isso acontece em todas as propriedades. Sempre vai ter alguém ali, aquela pessoa que tem maior responsabilidade ou aquela pessoa com maior perfil para assumir a organização do local, é sempre quem se sobrecarrega. E muitas das vezes, essa pessoa ela pode diminuir essa sobrecarga se conseguir passar para as outras pessoas o que os outros podem fazer tão bem quanto ele. E muitas das vezes o entendimento disso está na questão de você achar que se você delega para outras pessoas o que eles têm que fazer, você fica sem serviço. E na verdade não. Você começa a enxergar um outro nível que o gestor precisa ter, que é o nível estratégico. Muitas das vezes a gente tem aquela pessoa muito boa, um gestor muito bom, o dono da propriedade é muito bom para essa visão gerencial, ou então o sucessor, ou o profissional que está sempre a campo é muito bom nessa visão. Só que ele é tão sobrecarregado de tarefas
que ele não vai para o tático, ele não vai para o estratégico. E aí ele continua sempre sobrecarregado, continua com um monte de coisa para fazer e a fazenda não cresce. Então a gente tem que mudar o foco, mudar essa visão de quem está à frente da atividade. E não é fácil. Eu trabalho muito isso nas minhas mentorias sobre a mentalidade estratégica da atividade, sem tirar as pessoas do operacional, mas aprendendo realmente a delegar, distribuir tarefas. E acreditem se quiser, eu já atendi vários produtores, vários funcionários que antigamente se sentiam extremamente sobrecarregados e cansados e que conseguem tirar férias, produtor tira férias, tem gente que fala que isso não é possível, o produtor consegue tirar férias, o funcionário consegue tirar folga, todo mundo, a fazenda não para, a fazenda continua, porque existe uma delegação. Só que é delegar com o entendimento de que todo mundo tem a mesma visão. E isso é possível. Diminuir a sobrecarga é possível. Mas precisa começar por entender por que eu sempre faço tudo. Por que eu estou sempre sobrecarregado? Por que todo mundo parece que não faz nada e eu sempre tenho um monte de coisa para fazer? O problema será que está em todo mundo ou está em mim, que eu quero sempre assumir tudo? Eu quero sempre ter o controle de tudo. Ou então, se eu não fizer, nada sai da forma que tem que ser. Então, a gente precisa entender isso. De onde está vindo essa sobrecarga? Está sendo minha ou do sistema? Quem são as outras pessoas que estão aqui dentro? Como que a gente pode distribuir essas funções? Como que a gente pode reorganizar essas funções? E isso é totalmente possível. E é necessário, senão daqui a pouco essa pessoa que está sobrecarregada não come, não dorme, não tem vida fora do trabalho, está sempre estressado, e a gente sabe que o trabalho é uma parte da nossa vida. A nossa vida é muito maior do que o trabalho. E muitas vezes a gente é tão sobrecarregado com o trabalho que a gente só enxerga o trabalho e só reclama. Que nada nunca dá certo, nada funciona. A gente nunca vê o nosso dinheiro indo para frente, nunca vê a fazenda indo para frente. E esse mundo e esse jeito de enxergar é o que a gente tem dentro da atividade, essa sobrecarga física que as pessoas têm, que não tem tempo para pensar em crescer dentro da atividade. Então, delegar tarefas ou aprender a delegar tarefas não é você tirar de você o trabalho. É você conseguir ter tempo para pensar outras coisas que a fazenda também precisa. Então, isso é uma mentalidade que a gente precisa trabalhar. Não é de um dia para o outro, mas isso é possível. Só que a gente precisa começar por um lado, certo? Por onde? Entendendo como vocês têm essa dificuldade. Como que vocês trabalham? Como que vocês fazem? Trabalham bem em equipe? Tem medo? Tem insegurança? Tem dificuldade? Não sabem delegar? Só vocês sabem fazer o serviço, ninguém mais sabe fazer? Vocês não são organizados? São desorganizados? Vocês querem ter o controle de tudo? Existe uma diferença muito grande em querer saber tudo o que acontece, de querer fazer tudo o que tem que ser feito. O gestor tem que controlar tudo, mas ele não tem que fazer tudo. Só que isso exige uma maturidade muito grande. Isso exige um entendimento muito grande sobre como você vai trabalhar isso. E entender, gente, que a fazenda não vive só do operacional. A fazenda não vive só da produção do leite. A fazenda vive de criar novas perspectivas para essa produção. A fazenda vive de melhorar os seus índices produtivos, os seus índices zootécnicos, seus índices financeiros. A fazenda vive de crescimento. E muitas das vezes ela não tem isso porque as pessoas só estão no operacional. Só fazem todo dia tudo que tem que fazer. E aí vem o gestor, ou o profissional, ou a pessoa que tem que ser gestora, para enxergar isso. Só que ela só vai enxergar essa parte estratégica se ela tiver tempo para enxergar essa parte estratégica. Só que muitas das vezes a gente não consegue sair do operacional, a gente está agarrado ali.
Ou eu tô entrando agora, eu sou estudante, tô recém-formada e agora eu quero gerenciar, mas eu não sei que ferramentas eu preciso melhorar em mim para ser gestor. Não sei trabalhar em equipe, não sei delegar, não sei organizar uma semana de atividade, não sei como passar isso para os funcionários, eu tenho vergonha, eu tenho insegurança. Então, tem que trabalhar isso. Tem que trabalhar a parte interna, as características pessoais que fazem com que a gente consiga ter sucesso ou não gerenciando. E isso serve, gente, para um produtor que está há 50 anos na atividade ou para um recém-formado que acabou de formar agora. Porque esse conhecimento ninguém faz. E a gente precisa ter. Eu preciso saber o que falta em mim para que eu possa ser gestor. Que características eu não tenho? Que características eu acho difícil? O que me limita? O que faz com que eu não tenha as ferramentas para estar ali trabalhando? Porque a parte de campo, gente, ou então a parte de coletar os dados financeiros, a parte de manipular esses dados, isso aí é uma parte mecânica. É a parte em que você pega o software, pega uma planilha, senta ali e faz isso. Agora, como que eu integro tudo isso? Como que eu passo isso para a equipe? Como que eu converso isso? Como que eu crio perspectiva? Isso é meu, isso é pessoal. Porque tem a ver com vocês. Então, descubram como vocês são como gestores ou qual é a postura sua gerencial, as dificuldades que vocês têm ao enxergar o sistema gerencial como um veículo para que vocês possam auxiliar as fazendas, o que falta em vocês para conseguir gerenciar. Falta aprender o que em vocês? O que vocês têm de dificuldade? O que vocês têm que vencer de barreiras para que possam ser gestores de verdade? O que vocês têm que aprender? O que tem que melhorar? Então comecem por aí e desconstruam da cabeça de vocês que uma fazenda não pode mudar. Que uma fazenda vai ser sempre daquele jeito que ela sempre foi. Que um funcionário que está há 50 anos na atividade nunca vai mudar. Que um produtor que está há 60 anos na atividade, ele nunca vai mudar. Desconstruam isso. Porque o problema aí está sendo a visão do gestor. Está sendo a visão do profissional ou da pessoa que precisa mudar a realidade daquela fazenda. Mudar a perspectiva daquela fazenda. E não as pessoas ou o sistema. Porque todo mundo muda. Todo mundo é adaptável. Então, alguém precisa dar esse primeiro passo. E é o gestor que faz isso. Só que é o gestor que entende o que ele tem que pode favorecer aquela atividade. Então, comecem por aí, tá, gente? Acredito que eu falei bastante. Fiquei até mais tempo do que eu costumo ficar. Mas eu acho que foi bem interessante, porque acredito que muitos de vocês não escutaram dessa forma o gerenciamento, começando por nós, a mudança que a gente quer ver dentro da fazenda, começando nas nossas atitudes, o que a gente quer que os funcionários tenham de atitude, sendo reflexo para eles, isso é o que a gente precisa, sendo reflexo para o produtor, sendo reflexo para os números que a gente tem, e aí sim, depois nas próximas lives, na imersão Construindo Gestores na semana que vem, o que nós formos conversar vai começar a fazer sentido para vocês. Porque a gente precisa muitas das vezes mudar aqui dentro, ó, a nossa cabeça, para conseguir gerenciar uma fazenda. Porque tudo que a gente precisa, a gente muitas das vezes sabe, mas a gente não consegue aplicar. Porque o problema está na nossa limitação como pessoa que precisamos vencer. Precisamos melhorar para que o sistema possa mudar. E aí sim aplicar de forma correta todo o gerenciamento dentro da atividade. Que bom que eu ativei alguns gatilhos na cabeça de vocês, fiz vocês despertarem sobre a nossa responsabilidade dentro do sistema, a nossa importância ali dentro e como nós somos exemplo para todo mundo que está ali. Se a gente quer mudar um produtor esquentado, se a gente quer mudar uma equipe que não se comunica, se a gente quer mudar uma equipe que é toda enrolada, uma fazenda bagunçada, nós precisamos ser esse exemplo de organização, de calma, de empatia, de paciência, de comunicação,
para que os outros vejam isso e façam também. Tá bom, gente? No mais, uma boa continuação de dia para vocês. Amanhã a gente tá junto, de novo aqui meio-dia para mais um bate-papo, assim como todos os próximos dias. Semana que vem, imersão construindo gestores. Estão todos convidados para participar comigo. Vai ser um evento aqui. Aqui tem o link aqui para vocês. Tá um evento gratuito online para vocês poderem participar comigo. Aqui na bio tem o link. Entrem, se inscrevam. Tem um grupo do WhatsApp. Lá eu também passo todas as informações para vocês com os recados. Vão ter aulas que vão ser liberadas para vocês por um link. Vão ter aulas ao vivo. É uma semana inteira em que a gente vai estar junto com um monte de programação, um monte de assuntos diferentes e algumas atividades para vocês também. Para vocês poderem ficar integrados aqui comigo. Tá bom, gente? No mais, uma boa tarde. Obrigado pela participação de vocês, pelo feedback. Um grande abraço para vocês também. Encontro vocês amanhã nesse mesmo horário, meio-dia, tá bom? Tchau, tchau!